Então, pessoal, a professora vai fazer agora uma classe gramatical bastante importante, que é o verbo. O verbo ao lado do substantivo e do advérbio são as nossas três classes gramaticais que funcionam como marcadores temporais dentro do texto. O substantivo, por exemplo, pode nos dar essa noção de tempo através da identificação de dias da semana, meses, anos, a nossa representação de data, né? O advérbio de tempo pode nos trazer essa noção do ontem, do hoje, do amanhã, enquanto o verbo nos localiza com relação ao passado, presente e o futuro dentro, então, desses nossos textos. Mas, enfim, o que é esse verbo, né? E como é que ele vai se flexionar? O verbo é a classe gramatical mais flexível, mais variável da língua portuguesa. Quando a gente diz que ela é a mais variável, é porque ela pode flexionar com relação à pessoa, que são as pessoas do discurso, primeira, segunda e terceira, com relação ao número, singular e plural, o tempo, passado, presente e futuro, o modo indicativo, né, o nosso modo das certezas, o subjuntivo, o nosso modo hipotético da dúvida, da incerteza, e o imperativo, que é o nosso modo da ordem, do conselho, né? E a voz verbal está diretamente relacionada a uma referência, né? Do formato em que o meu sujeito estará com relação às ações. Ela pode praticar, né? Então, uma voz ativa, pode sofrer, uma voz passiva, e pode praticar a ação e sofrer ao mesmo tempo, e aí a gente tem um indicativo de reflexão. Entre outros processos, uma identificação do verbo dentro do meu texto seria a partir, então, dessa ideia de ação, como, por exemplo, correr, de estado ou mudança de estado, né? Ficar doente, por exemplo, e estar doente, um fenômeno, chover, trovejar, uma ocorrência, nascer, morrer, e, por exemplo, um desejo, como querer. Com relação à estrutura do verbo, o nosso verbo vai se dividir em radical, só para a gente lembrar um pouquinho do seu processo estrutural, né? A parte invariável desse meu verbo e o que, de certa forma, a transforma, por exemplo, em um verbo regular ou irregular. É no meu radical que está a essência do verbo, ou seja, o DNA dele, né? Que seria o seu significado. Por exemplo, falei, esse fá, esse fal que a gente tem aqui, né? É o meu radical, que é a parte intacta, ó, que não altera nos meus processos de derivação. O tema, que é o radical seguido dessa vogal temática, que é um indicativo da qual o meu verbo pertence com relação à conjugação. Por exemplo, vogal temática A, do falar, pertence à primeira conjugação. A vogal temática E, do vender, pertence à segunda conjugação. A vogal temática I, do verbo partir, indica um verbo pertencente ao meu processo, né, de conjugação da terceira aqui. Seriam as forminhas que a gente tem quando a gente conjuga, por exemplo, um verbo regular. A desinência modo temporal, então, é a parte do meu verbo que vai literalmente designar o tempo e o modo. Então, dentro da minha estrutura de verbo, o meu radical é a parte fixa, o A é a vogal temática a qual ele pertence, a desinência do moza que indica o plural, e a única parte do meu verbo que eu altero para indicar passado, presente e futuro é esse vá que eu tenho aqui. É ela também que marca se é do modo subjuntivo, imperativo, se é uma referência do modo indicativo. Então, eu retiro apenas isso daqui, ó, e aí eu obtenho falávamos, falássemos, falaríamos, faláramos, falaremos. A gente vai alterando a desinência modo temporal, que é só essa partezinha aqui do meu verbo,
e vai seguindo os processos de conjugação. Então, a partezinha do meu verbo final é a desinência que indica o singular e o plural e a concordância com relação às pessoas do discurso, né? Primeira, segunda e terceira. O moço, por exemplo, é fixo, ele vai indicar sempre a primeira pessoa do plural. Não importa se é passado, presente ou futuro, se está no subjuntivo, no indicativo ou imperativo. Todos os verbos que indicarem a primeira pessoa do plural terminarão com o mos. O verbo por, que a gente tem por curiosidade, e todos os seus derivados, compor, repor, depor, decompor, pertencem à segunda conjugação, que seria a relação do verbo er. Por quê? Porque originalmente o único verbo terminado em or, na sua forma primitiva, é o verbo por, e originalmente o seu formato era poer, tá? Então, por isso que a gente não tem, por exemplo, uma quarta conjugação para as terminações em or. A gente continua tendo só até a terceira e o verbo por se encaixa dentro desse processo dessa segunda pessoa, né? Algumas conjugações do verbo ainda estão no seu formato erudito, né? O põe, por exemplo, está bem próximo do poer, né? Muito mais próximo do poer do que do por. Põe, pões, põe. A gente, inclusive, usa, né, no interior a expressão galinha poedeira, de poer, né, de pôr ovo, né, a galinha que vai colocar os ovos, tá? As formas risotônicas e arrisotônicas estão diretamente ligadas ao fonema, então tem uma relação com a tonicidade do radical. Quando a vogal temática, a vogal tônica, né, a sílaba tônica, que é a parte mais forte do teu verbo, cair dentro da minha raiz, nós chamamos esse verbo de risotônica. Por exemplo, opino, tá vendo? Opino. Aqui está o radical, ó. Isso aqui é o radical, vem do verbo opinar. Isto daqui é a minha sílaba mais forte, está dentro do radical, então ele tem uma referência risotônica. Aprendam, mesma coisa, aqui é o radical, a sílaba mais forte está aqui dentro. E tem o seu formato arrisotônico, quando a sílaba não recai sobre o radical, mas sim na terminação do verbo. Então, eu tenho o mesmo verbo, ó, ora arrisotônica, ora risotônica. Opinei. A sílaba mais forte está aqui no final, ó. Ele saiu do meu radical, tá vendo? Então, não são verbos que têm a sua classificação com relação à situação tônica de forma fixa. Eu vou conjugando o meu verbo e à medida que ele vai sendo conjugado, essa minha sílaba tônica, que não é fixa, vai recaindo sob uma posição, dentro ou fora, tá? De raiz mesmo. Quanto à classificação dos meus verbos, então, eles podem ser regulares, são aqueles que possuem, então, as desinências e a flexão do verbo sem alterar o meu radical. Por exemplo, o verbo cantar, amar, jogar, falar, são as formas mais fáceis de conjugação, justamente porque o nosso problema na hora de conjugar é a identificação do formato do radical, então os regulares não trazem esse tipo de dúvida, né? Olha o exemplo do canto aqui, né? Canto, cantei, cantarei, cantava, cantasse. E eu posso continuar minha conjugação. Cantaríamos, cantávamos, cantaste, cantastes. E todos eles mantêm fixo esse meu radical, tá? O verbo irregular são aquelas flexões, então, que provocam a alteração ou no radical ou na sua desinência. Por exemplo, o verbo fazer, ora o meu radical é faço, fiz, farei, fizeste, faríamos. Então fica variando, né, a minha referência aqui do radical do meu verbo. É o que os torna irregular. Os meus verbos também podem ser chamados de defectivos, que são aqueles que não apresentam determinadas conjugações, né? Quando eu pego todas as pessoas do discurso, por exemplo, os defectivos são aqueles que em algumas situações não tem ou a primeira pessoa, ou não tem a terceira, ou só tem, por exemplo, a terceira pessoa, não tem mais nenhuma outra
dentro dessa minha conjugação. Essa minha referência de verbos defectivos, eles podem se dividir, então, em pessoais, unipessoais e pessoais. Os impessoais são os verbos que não possuem sujeito, normalmente, né, aparecem na terceira pessoa do singular. Por exemplo, o verbo haver, quando ele for um sinônimo de existir, de acontecer, de realizar ou de fazer, quando for o indicativo temporal. Havia poucos ingressos à venda, né? Houve 2 guerras mundiais, haverá reuniões aqui. Então, eles estão, por exemplo, dentro do seu formato impessoal. O que é um verbo impessoal, Dai? É aquele que não consegue atribuir informação a nenhum ser. Por isso, ele chama a responsabilidade para ele, tornando a oração uma oração sem sujeito. Por exemplo, o verbo fazer, ser e estar, indicando tempo. A gente viu esses verbos, né? Quando trabalhou a oração sem sujeito ou sujeito inexistente, quando apresentar, né, esse sujeito. Então, faz invernos rigorosos no sul do Brasil, era primavera quando a conheci, estava frio naquele dia. Ainda são verbos impessoais todos os verbos que indicarem fenômenos da natureza, chover, nevar, amanhecer, trovejar, tomando um pouquinho de cuidado para referência desses meus verbos que sejam indicativos, né, de condições naturais, mas que estejam sendo empregados na sua forma figurada, né? Amanheci mal-humorado, então eu estou transformando isso numa condição figurada. Eu amanheci. Choveram candidatos ao cargo, no sentido de haver muitos candidatos. Então, eu estou usando esses verbos dentro da sua condição de referência figurada, né? Uma metáfora, uma representação de um sujeito, por exemplo, desinencial, um sujeito oculto, tá? Então, o verbo pelo verbo, ele vai ser sempre impessoal, quando ele representar realmente a condição desse indicativo de ação da natureza. Se for empregado de forma figurada, ele vai apresentar sujeito, né? Os unipessoais, então, são aqueles que têm sujeito, mas mesmo assim são conjugados apenas na terceira pessoa do singular e do plural. Eles só têm essa forma. Normalmente eles indicam vozes, né? São verbos que indicam vozes de animais. Às vezes até umas condições de verbos que a gente chama de verbos onomatopaicos, que são resultados de processo de onomatopeia, que é essa imitação do som. Por exemplo, o bramar, que foi um verbo representado a partir do som que o tigre reproduz. Então, o tigre bramou, eu não tenho como, por exemplo, eu bramei, porque eu não vou ter essa construção. O tigre não vai falar dele mesmo, né? É sempre a gente falando dele. Por isso que a gente diz que são empregados apenas na terceira do singular e na terceira pessoa do plural. O tigre bramou, eles bramaram. Eu não tenho uma outra possibilidade de conjugação, tá? O bramir do crocodilo, cacarejar da galinha, o coachar do sapo, cricrilar do grilo, o miar do gato. Então, a gente sempre utiliza esses verbos representando, né, esses animais, falando deles. Então, por isso que só representa a terceira pessoa, tá? E aí, são também considerados essas representações defectivas, né? Os meus verbos pessoais, que estão diretamente ligados à pessoa do discurso, mas por uma condição muitas vezes morfológica e outras vezes eufônicas. O que é isso, Dai? Eles estão diretamente ligados com o som, com o que eles vão representar, o som que eu vou obter com aquela conjugação verbal. Por exemplo, o verbo falir, de falência. Se eu fosse conjugar no presente do indicativo, esse verbo ficaria como eu falo. Eu falo, tu fales, ele fale. E aí ele teria o seu formato muito parecido com o verbo falar. E dependendo do contexto, nem o próprio contexto daria conta de dirimir, por exemplo, a dúvida com relação ao qual verbo eu estaria utilizando. Então, por essa condição totalmente eufônica, tá vendo? E essa condição de som, né, da forma idêntica, até a própria morfologia do verbo, a gente não usa. O mesmo acontece com o verbo, por exemplo, explodir,
na minha primeira pessoa do indicativo também. O verbo colorir, não existe eu coloro, eu colo. Tá vendo? A gente não consegue conjugar eu coli. Como será que é o verbo colorir? Não tem. Ah, então como é que eu vou usar? Eu uso uma locução verbal. Eu estava colorindo, eu vou colorir. Eu não consigo dizer eu coloro, eu coloro. No verbo explodir, a mesma coisa. Embora culturalmente as pessoas até usam, né, numa forma social, eu explodo, não existe, tá? O verbo computar, ele está assim em cima do muro. Alguns gramáticos acham a conjugação ofensiva, outros não veem muito problema. De novo, no formato do presente do indicativo, por conta da desinência do verbo, do som, ele é conjugado como eu computo, tu computas, ele computa. Então, por conta dessa condição de sonoridade do verbo, e aí ele acaba trazendo, de certa forma, uma forma repudiada mesmo, como tem aqui, né, no próprio slide, ofensiva, pejorativa. Alguns verbos preferem dizer que ele é um verbo que não possui, por exemplo, a conjugação nas três pessoas do singular, apenas nas três do plural. Porém, ele tem se popularizado cada vez mais, e aí, quem sabe, daqui a pouco existe aí uma condição unânime sobre este meu verbo, tá? Os verbos abundantes são aqueles que possuem mais de uma forma de conjugação verbal e aí eles têm o mesmo valor. Esses verbos costumam acontecer no particípio regular e irregular e eles estão diretamente ligados, por exemplo, à minha construção lá no modo, a gente tem no modo indicativo um tempo verbal chamado pretérito mais que perfeito. Cantara, falara, jogara. Esses verbos, eles são bastante comuns no português de Portugal, essa conjugação, porém no português do Brasil, eles são substituídos pelo meu verbo abundante dentro de uma locução verbal. Então, no lugar de dizer, por exemplo, cantara, a gente diz eu tinha cantado. No lugar de dizer cantara, eu vou dizer, aliás, ganhara, eu tinha ganhado. Pagara, tinha pagado, o havia pagado. Então, esses verbos abundantes, que têm essas duas formas com exatamente a mesma construção, o mesmo valor de conjugação, um apenas na sua forma curta e o outro na sua forma longa, são chamados de verbo abundante. Tá, Dai, mas como é que eu emprego esses verbos que você disse, que são esses verbos utilizados no particípio, dentro dessa relação de abundância verbal? Eu posso usar, então, a partir da construção do verbo auxiliar, porque aqui eu tenho uma locução verbal, tá vendo? Dois verbinhos. Este primeiro é chamado de verbo auxiliar, este aqui o verbo principal. Quando o verbo auxiliar for o verbo ter e haver, a gente usa a forma longa, que é o meu particípio regular. Eu já havia limpado, a cozinheira tinha acendido, João havia imprimido o arquivo. Houve um modismo com relação à forma curta e as pessoas acharam que essa forma alongada estaria errada, mas não está errada, tá? Eu digo pagado, matado, jogado, eu digo morrido, se o meu verbo for o verbo ter e haver. Uma outra identificação é de que a forma regular ela é usada ao lado de verbos que estejam com o sujeito na sua forma ativa, praticando a ação, tá vendo? Eu havia limpado a cozinha. A forma curta é usada, que é a forma irregular do particípio, é utilizada quando a gente tem como verbo auxiliar o verbo ser e estar. E o meu sujeito está na sua voz passiva. Olha só, eu havia limpado a cozinha, ativa. A cozinha foi limpa por mim. A cozinheira tinha acendido o forno. A fogueira foi acesa. João havia imprimido o arquivo foi impresso por João. Ativa, passiva. Verbo haver e ter, verbo ser e verbo estar. E lembrar que esses verbos aqui representam o pretérito mais que perfeito, tá? Lembrando da referência de Portugal, que usa seu verbo na forma simples, e no Brasil, que a gente dá preferência a essa condição composta, né?
que é a minha locução verbal. Os verbos anômalos são aqueles que incluem mais de um radical em sua conjugação e eles sofreram bastante adaptação. Os verbos principais, né, que costumam ser empregados nas nossas apostilas, por exemplo, é o verbo ir e o verbo ser. Mas alguns gramáticos ainda consideram o verbo por e o verbo saber, tá? Porque sofrem muita alteração, mas nada comparado ao verbo ir e ser. Eu vou, tu vais, ides, fui, foste, irei. Tá vendo? A minha conjugação verbal altera muito, porque na verdade ela é a junção, originalmente lá do latim, de 3 verbos, né? Por isso que eu tenho com V, tenho com o I, tenho com o F, por exemplo. Há uma mescla de 3 tempos verbais, de 3 tipos de verbos, na verdade, que se reuniram para formar o nosso único verbo, que é o verbo ir. O ser, sou, és, fui, foste. Tá vendo que tem alguns, inclusive, ó, que há a mesma coincidência de conjugação verbal. Então, os principais verbos anômalos são, com certeza, o verbo ir e o verbo ser. Alguns gramáticos já estão incluindo o verbo pôr, ponho, pus, pôs, puseste, e o verbo saber. Em alguns materiais vocês vão encontrá-lo, esses 2 verbos, como anômalo, e outros vocês vão encontrá-lo dentro dos verbos irregulares, tá? Então, eles podem ser irregulares e podem ser anômalos. Dai, quais são os que são sempre, em qualquer gramática? O verbo ir e o verbo ser. Os verbos auxiliares, então, são aqueles que entram no meu processo de formação para ter os meus tempos compostos ou locuções verbais, né? O verbo principal vem sempre acompanhado de um verbo auxiliar. O meu verbo auxiliar, ó, é um verbo que normalmente é esse verbo ser, estar, ter e haver. E o meu verbo principal, ele aparece sempre na sua forma de infinitivo, que é o verbo terminado em ar, é e ir. Gerúndio, que são os verbos terminados em NDO, né? Cantando, falando, pagando. E o particípio, que são esses regulares e irregulares que a gente viu ali. Cantado, falado, jogado, ido, por exemplo, tá? Que vão formar a minha locução. Na locução verbal, o verbo principal, ele não sofre alteração. Não há processo de desinência de conjugação. O único verbo que promove essa concordância com o sujeito, a alteração de singular, passado, né? Plural, é o meu verbo auxiliar. Então, o verbo auxiliar flexiona, o verbo principal não altera. Porém, nessa minha locução verbal, quem transmite a informação, o significado do verbo, é o meu verbo principal. Por exemplo, havia pagado. Eles haviam pagado. Mas o que realmente eles fizeram? Pagaram alguma coisa. Então, o significado está a cargo do verbo principal, enquanto que a conjugação, o processo de concordância, se dá com o verbo auxiliar. Aqui um exemplo, né? Ó, eu havia imprimido a prova, havia o verbo auxiliar, estabelecendo concordância direta com a primeira pessoa do singular, e o imprimido, então, o meu verbo principal, aqui está no seu formato de particípio regular, que é essa forma alongada, né? Essa forma mais comprida do meu verbo sendo conjugado. Isso aqui é uma locução verbal, dentro de um processo de oração, ele conta apenas como um único verbo, né? Porque é só o verbo principal que transmite essa condição de significância. Com relação aos modos verbais, então, eu tenho uma flexão em indicativo, subjuntivo e imperativo. Os verbos conjugados no modo indicativo, né, eles indicam o fato de forma certa, eu tenho certeza do que está acontecendo. Então, acontece, aconteceu, aconteceria, acontecerá. O subjuntivo é o modo da hipótese, das possibilidades, da incerteza. Eles quase sempre estão relacionados às orações subordinadas, por conta da dependência que ele vai estabelecer pela ideia da hipótese. Por isso que quando a gente conjuga os verbos no subjuntivo, a gente costuma colocar as conjunções se, a conjunção que,
a conjunção, por exemplo, a gente usa assim, né? Que eu fale, se eu falasse, quando eu falar. Então, a gente costuma usar conjugações ali de conjunção para nos auxiliar nesse processo hipotético, tá? O imperativo, então, expressa ordem, pedido, extremamente utilizado nas propagandas, porque o modo imperativo ele age diretamente sobre o receptor, né? Ele está sempre relacionado à segunda pessoa do discurso. Então, são verbos que buscam o convencimento, a persuasão, né? Compre batom, viva o lado bom, feche a porta, apague a luz, ouça a mensagem. Então, está diretamente relacionado às propagandas, ao convencimento. Com relação à flexão, então eu tenho os tempos verbais, né? Indicativo, subjuntivo e imperativo. Para a gente ter uma visão geral, ó, o modo indicativo se divide no pretérito, imperfeito, perfeito e mais que perfeito. Eu escolhi dividir aqui só o pretérito, mas a gente tem o pretérito, o presente e o futuro, né? O pretérito é o que se subdivide em imperfeito, por exemplo, estudava, são hábitos, né? Rotinas. O perfeito, estudei uma única vez, ação realizada uma única vez. O mais que perfeito é aquela ação no passado antes de outra ação também no passado, se divide em simples e composto, o que a prof acabou de falar para vocês, da forma de Portugal e da forma do Brasil, estudara, tinha estudado. A gente tem dois futuros, né? O futuro do presente e o futuro do pretérito, e o presente um só, né? Depois o subjuntivo, que se divide apenas em três, presente, pretérito e o futuro. A gente tem o presente, o pretérito imperfeito, aí ele até classifica imperfeito e mais que perfeito, tá vendo? Mas é porque aqui são tempos compostos, tá? Na forma simples, só tem o pretérito imperfeito. Daí o composto, esse tenha cantado, e o mais que perfeito tivesse cantado, aí ele vai formar essa condição composta. O futuro, o simples, também só existe um futuro no subjuntivo, na sua forma simples, mas a gente tem o tempo composto já sendo empregado também nessa relação do tiver cantado. Depois, o modo imperativo, a gente vai conversar num vídeo especificamente sobre esse processo de construção, mas o modo imperativo ele é totalmente derivado, né? Ele não se forma sozinho, ele é sempre um Ctrl+C, Ctrl+V do presente do indicativo e o presente do subjuntivo. Este aqui é o único que é um tempo primitivo. O presente do subjuntivo também é derivado. Ele deriva, por exemplo, do presente do indicativo, alterando só a vogal temática. Ele é um Ctrl+C, Ctrl+V também. Este daqui veio deste, e depois a formação do imperativo afirmativo e negativo, a gente tem essa cópia aqui, né? Ó, eles são formados desse processo de construção. São bem tranquilos, o prof não vai entrar agora nessas especificidades, mas a gente vai ter um vídeo exclusivamente sobre esse processo de construção, sobre esse tempo derivado, tá? Depois, se houver alguma pergunta, a gente viu nesse vídeo, por exemplo, por enquanto, só a parte estrutural, as variações desse meu verbo, ainda falta as vozes do verbo, que a prof vai fazer um vídeo especificamente sobre isso, tá? Porque por enquanto a gente já teve bastante informação para a gente capturar aí tudo que a gente tem nessa referência aqui de flexão do verbo, tá? Então, o próximo vídeo, a prof aborda as vozes verbais.